desse grupo. Então eu trouxe aqui um pouquinho da minha coleção para mostrar essas características na prática. Então aqui, ó, por exemplo, as suculentas, elas são conhecidas como plantas valentes, né? São plantas fortes que requerem pouco cuidado, uma rega mais espaçada, e isso tudo porque ela tem grande concentração de água, né? Algumas nas folhas, algumas tem no caule e outras suculentas, inclusive, tem na raiz, né? É o caso dessa plantinha aqui, ó, a Ceropégia. Tá vendo? Coração emaranhado, como ele é conhecido popularmente. É inclusive uma das minhas preferidas para arranjo, né? Então, ela tem pouca concentração de água na folha, a folhinha dela não é uma folhinha carnuda, né? Mas a concentração de água dela tá aqui, ó, na batatinha, tá vendo? Então, é uma característica bastante interessante dessa plantinha aqui, ó, né? As suculentas, elas têm essas características bem diferentes, né? Por exemplo, no caso dessa aqui, ó, essa Echeveria, né? A gente pode perceber as folhinhas dela aqui, ó, são folhinhas peludinhas, tá vendo? Então, essa é uma característica dela contra o sol, é uma proteção, né? É um mecanismo que a planta desenvolveu contra o sol, né? Então, eu acho bastante interessante essa aqui também, né? Como algumas outras plantas, por exemplo, né? O caso dos cactos, né? Esse cacto aqui, ó, ele tem uma característica também bastante interessante contra predador, né? São esses espinhos bem pontiagudos, né? Que afasta, afugenta predador. Então, isso é o que torna esse grupo bastante diferente, né? Características bem diferentes. Por exemplo, ainda com característica de proteção contra o sol. Por exemplo, a gente tem essa outra Echeveria aqui, tá vendo? É uma Echeveria laui. Ela tem tipo de um pozinho nas folhas. Quando a gente passa o dedo assim, ó, dá pra perceber, tá vendo? Só que isso aqui não é um pó, chama-se pruína. Também é uma forma de defesa dela contra o sol, né? Agora eu queria trazer para vocês uma planta que eu acho bastante interessante, que é essa aqui, ó. É a planta pedra, tá vendo? Ela tem uma característica bem diferente, que é de proteção contra predador também, que é o mimetismo. Então ela tem... Eu até coloquei essas pedrinhas aqui, ó, para mostrar para vocês como ela se confunde no meio, né, que ela vive, né? Então é uma característica bastante interessante, né? O que faz dessa planta realmente apaixonante, desse grupo, né, de plantas bem diferentes. Eu trouxe aqui também para vocês essa outra planta que as pessoas confundem bastante com um cacto, né? Mas ela é uma eufórbia, ela não é um cacto. Embora ela tenha espinhos, tá vendo? Mas ela não é um cacto. A diferença básica dela para um cacto, aqui, ó. Eu trouxe um cacto para vocês verem, inclusive está cheio de florzinha, tá lindo esse aqui, ó. A diferença básica é que os cactos têm auréola, tá vendo? E depois os espinhos, você pode perceber esse miolinho aqui, ó. Cada miolinho são auréolas e espinhos. Diferente dessa eufórbia, né? Então, essa eufórbia é uma suculenta, né? Então, isso é bastante interessante também. E, além do que, essa eufórbia, se a gente tirar um espinho aqui, ó, assim, ó, a gente vai perceber uma seiva leitosa, que inclusive é tóxica, né? Então, é uma característica também desse grupo de plantas, de eufórbias, né? Essa seiva leitosa. Então, são bem diferentes. E sem contar, sem falar nessa questão de textura, cor, né? Tamanho diferente, formas diferentes, né? Por exemplo, esse calanchoe aqui, ó, ele é conhecido também como orelha de gato. A gente pode ver umas pintinhas nas folhas, ó. A folha também parece um veludo, né? Cresce para cima, diferente, por exemplo, de uma Echeveria gavoide, né? Que a folha é lisa, completamente lisa, não tem pruína, não tem esses pelinhos, né?
mas tem uma folha bem gordinha também aqui, né? Uma característica bem peculiar delas, né? Então, é realmente um mundo de descoberta, um mundo fantástico, maravilhoso, né, de coisas diferentes, de diversidade, e é isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês se animem também para fazer uma coleção, para acompanhar, ver de perto essas características, essas maravilhas todas, né? E se inscreva no nosso canal, curte o vídeo, compartilha e te vejo no próximo vídeo. Beijos!